Antigamente, a identidade da pessoa era atrelada à família, ao contexto comunitário dele. Mas atualmente está atrelada à produtividade. Sim. A pessoa se sente útil, se sente importante, capaz, porque ela produz muito. E o descanso, pastor, amigos que nos acompanham, ele é um ato de fé. Se eu não descanso, eu não consigo pensar direito. Sim. Se eu não penso, eu não consigo refletir. Se eu não reflito, eu viro um robô, no automático, eu sou escravo. E o tempo fora da produtividade, o que faltar ali será suprido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. É um ato de fé. E aí, tudo bem? Você está conosco acompanhando aí o podcast Vida com Sabedoria, mais um episódio essa semana, um episódio muito especial. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre cansaço constante, quando o problema não é só rotina de trabalho, não é só agenda de trabalho, vai mais além do que isso. Então, chega mais perto, vem aqui, ficar pertinho da gente, participar, ouvir. Você pode estar no carro, você pode estar em casa trabalhando, fazendo alguma coisa. E você está ouvindo esse podcast e ele é importante para você e vai edificar a sua vida, eu tenho certeza disso. Para nós conversarmos um pouquinho, hoje nós temos um convidado especial, Robson, Robinho, que de Robinho não tem nada, né? É Robson grande mesmo. O Robson está conosco, seja bem-vindo, viu, amigo? Prazer ter você conosco. O prazer é meu, satisfação. Tudo bem com você que está em casa? Uma grande honra a gente estar aqui nesse projeto, né? Iniciou esse ano, coisa linda, está alcançando tanta gente. É verdade. Um tema sensacional que é o livro de Provérbios. E é um prazer participar desse momento com o senhor aqui. Prazer é todo nosso. O Robson é professor, está fazendo o mestrado dele na área de geografia, não é isso, Robson? Isso. Robson é pai, é marido, além disso é líder de igreja. Pensa num homem que tem compromisso. Pensa num homem que tem compromisso. Robson, hoje a gente está vivendo, e aí é onde eu quero conversar um pouquinho com você. Quando você quiser falar diretamente com o espectador, essa é a câmera, você pode fixar nessa daqui. Essa daqui ela é mais centralizada, só para mostrar nós dois juntos. Mas hoje a gente vive numa cultura de produtividade. A gente ouve muito disso, que transformou o esgotamento numa virtude. As pessoas se sentem bem em falar assim, e aí, como é que tá? Não, rapaz, pensa na correria, não tem tempo pra nada, vida louca, não sei o quê. E todo mundo se sente orgulhoso, né? Sim, Se a sim, pessoa sim. falar assim, cara, a vida tá mansa, igual água de poço, aí o outro já desconfia, né? A pessoa coisa já tá olha, errada. tá errado, tem alguma coisa errada. Ocupadíssimo hoje virou cumprimento. Ah, tô ocupadíssimo e tal, trabalho. E até na igreja, né? Quem é evangélico, quem é cristão, ou quem é católico, não importa. As pessoas querem falar que estão o tempo todo ativas, ocupadas, o tempo todo produzindo. Essa é a ideia, né? A gente vive uma cultura de produtividade. Meio que uma idolatria em cima disso, né, Robson? Sim. Uma idolatria de que, não, eu sou produtivo, eu produzo, que se eu não estiver produzindo nada, eu tô sem valor. Você já viveu uma luta dessa, Robson? Você já viveu batalhas assim? Ah, já demais. E senhor, fazendo aí essa introdução ao tema, eu me lembrei agora do homem mais sábio que pisou aqui nessa terra. O que Salomão falou sobre isso? É tudo correr atrás do vento. Então, assim, a gente pensa que a produtividade, ela significa como se fosse uma autoafirmação, né? Estou produzindo, estou na correria, estou bem, estou ok. Se eu parar para descansar, opa, alguma coisa está errado aqui, né? Como se a produção contínua ela significasse sucesso, por exemplo. Perfeito, né? perfeito. Se eu parei de produzir por poucas horas que seja, ou poucos dias que seja, eu já tô caminhando para o fracasso, né? Começa a sentir culpado, né? Começa a sentir culpado, exatamente. E, pastor, eu já assim, como o senhor falou no começo, né? Sou professor da Rede Adventista. E eu lembro que quando eu comecei, já tive outros trabalhos, né, na vida. Meu primeiro curso foi administração, né? Trabalhava em outro ramo. E quando eu fui para a sala de aula, eu cheguei com toda a energia, né? Cheguei, vou transformar o mundo e tal. Eu peguei um caminhão de aulas na semana, né? Na minha primeira carga horária foi ali perto de 50 aulas semanais. Nossa, que loucura! Foi muita coisa. Então era todos os dias, manhã e tarde, manhã e tarde. E por algum momento aquilo dá uma satisfação, né? Nossa, eu estou fazendo aquilo que eu fui, que eu estou me propondo a fazer. Estudei para isso, então vou fazer isso. E o máximo de tempo que eu passar nessa atividade,
vai ser o melhor que eu posso fazer. E aquilo, a princípio, te gera uma satisfação. Sim. Você está ali cuidando de crianças, adolescentes e tal. E isso que a gente pensa, nossa, mas não é bem assim, mas há também uma satisfação. Só que isso engana um pouco a gente, né? Porque o que acontece de cansaço não é sempre o cansaço físico, não é o corpo. Perfeito. Não é aquele cansaço que 8 horas de sono te resolve, né? O seu espírito ali vai ficando cansado, né? O intelectual já acorda cansado. Eu passei por uma fase que foi que eu não conseguia entender o porquê do cansaço, né? Eu tenho mania, assim, a minha esposa até brinca comigo, eu calculo horas de sono, né? Sempre que eu vou dormir, eu olho que horas são. Quando eu acordo, eu já olho que horas são para ver se eu dormi o suficiente. Né? Dormir pelo menos às 8 horas, né? Porque eu tenho o psicológico um pouco afetado com isso. Se não deu a quantidade de horas que eu julgo essencial, eu já começo o dia, nossa, vou sentir sono, vou sentir problema e tal. Então, assim, eu sempre cuidei muito disso, porque quando eu sinto sono, meu dia fica muito improdutivo, né? Sim, quando eu saio de casa cansado. E aí, então, eu tive uma fase muito específica, assim, dessa questão do cansaço, né? Essa correria que a gente começou, ali 2022, foi o meu período com a carga horária maior, né, no trabalho. E aquilo dava uma satisfação, assim, cara, eu tô sempre na escola, de manhã em uma, à tarde na outra, ou às vezes o dia todo numa mesma escola. E sempre produzindo, você fala, não, tô na ativa, tô bem, tô socialmente bem avaliado, né? Vamos dizer assim, porque há uma preocupação, né, de se estar bem perante a sociedade, perante a sua chefia, enfim, isso é do profissional. Além disso, Robson, a questão do retorno financeiro também, né? Retorno financeiro. Porque você está trabalhando muito, melhora a condição financeira, recebe um pouquinho mais, aquilo ali já é uma motivação a mais também, né? É o que entra aquela questão popular, né? Tempo é dinheiro. Então a gente acha que, não, se eu tiver parado, estou perdendo dinheiro. É isso aí. E aí o Salomão ele vai falar que isso é correr atrás do vento, perfeito, né? Perfeito. Esse 2022, então, ele começou, né, nessa correria, primeiro semestre, show de bola, segundo semestre, bom demais também. E 2023 já comecei a sentir um pouco mais, né? Ou seja, eu me forçava mais para poder manter aquele nível de resultado, de produtividade, exato. Que às vezes nem era assim uma exigência externa. Era muito eu comigo mesmo, né? Essa cobrança. Eu preciso entregar, eu preciso fazer o melhor sempre e tal. E 2023 foi já um ano mais cansativo, né? Psicologicamente falando. Mas aquele prazer de você estar produzindo, ocupado sempre e tal, meio que supria isso daí, né? Meio que supria. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que é só negativa, mas não, aquele primeiro momento ela soa como positiva. Tem aspectos positivos da correria, do trabalho, da rotina cheia. E aí veio o grande golpe, né? Vamos dizer assim, porque eu comecei a ficar cansado sem perceber que estava cansado. Né? Agora, só para abrir uma janela aqui do que você está falando, da sua experiência, você é professor e você gosta do que faz. Sim. Porque tem gente que hoje se sente desmotivado, cansado, sobrecarregado, mas porque faz o que não gosta. Mas você gosta do que faz. É prazer. Tá dentro de sala de aula, dar aula, lidar com adolescente, para você é um prazer. Sim. É algo que te motiva. Só que você começou a sentir cansaço diante disso. Diante disso, exatamente. E você gostar do que faz não significa você ter que fazer aquilo o tempo todo. Sim, não é? Perfeito. E foi exatamente isso. Assim. Eu gostava de estar ali na sala de aula, né? Gosto de estar na sala de aula, tratando com a molecadinha. A gente pensar que com algum conhecimento que a gente adquire, a gente consegue ajudar na formação, né? Dos meninos, e como a nossa escola é uma escola confessional, não só na parte acadêmica, mas também na parte cristã, na jornada cristã, né? Espiritual, enfim. É muito satisfatório isso. E gostar do que faz é um desafio maior ainda, porque aí você tem que dosar. Já não tem limite, não tem limite, né? A gente tem que se obrigar a descansar. E aí eu tive um episódio, assim, de um dia que eu estava em casa, tranquilo, era sexta-feira à tarde, naquela tarde eu não estava trabalhando. E aí eu senti, né, o coração acelerado demais e tal. E eu meio que não entendi o porquê, não estou preocupado com nada, né? Igual você falou, trabalho com o que eu gosto, né? Não tem nenhuma ansiedade, por que isso está acontecendo, né?
E aí eu fui procurar, pastor, ajuda, né? Ajuda médica para poder entender o porquê Esse foi que um sintoma, mas você teve outros sintomas? Um deles foi, você começou a ter taquicardia, o coração começou a acelerar muito, sem motivo, sem nenhuma circunstância que gerasse aquilo. Que gerasse aquilo, sem nenhuma circunstância, assim, aqui lógica, né, na nossa mente, não tinha uma circunstância, tipo, não tinha nada, assim, lógico que, né, a gente é muito... Quando a gente lida com ciência, né, a gente se torna muito racional. Uhum. Então a gente quer entender se isso está acontecendo. Por exemplo, sou professor de geografia. Dentro da geografia, todo fenômeno tem que ter uma explicação. Perfeito. Né? Ele não acontece de forma aleatória. Aconteceu porque tinha... Não, tem que ter uma lógica, o porquê daquilo. Teve um terremoto, mas por quê? Lá embaixo teve um sismo, enfim. Uhum. Então a minha cabeça funciona dessa forma. O coração está acelerado, por que está acelerado? Né? E esse foi um dos sintomas. Eu já tinha outros que eu estava deixando passar desapercebido. Uhum. Por exemplo, quando você passa o dia todo conversando, né, explicando, porque a dinâmica da sala de aula é isso, é uma troca, né? Você fala, você ouve, os alunos participam. Quando você chega em casa, o que você quer? Descanso, paz, sossego. Uhum. Acontece que quando eu chegava em casa, eu tinha uma esposa que trabalha em home office. E queria conversar. Então, olha aí como é que era o desafio, né? Eu querendo ficar em silêncio, não ouvir mais nada nem ninguém, e ela ansiosa em casa para que eu chegasse e a gente fosse conversar. Então, a gente já estava nesse desafio e eu tentava convencer ela de que o meu ponto de vista era o melhor, amor, eu preciso descansar. E ela, não, mas eu fiquei o dia inteiro sem você aqui e tal. Entende? Uhum. Então, esse já era um outro sintoma que, por vezes, passava desapercebido. Então, antes de você ter um problema mais sério, né? Vamos dizer assim. Um esgotamento, exato, um burnout, que foi o meu caso. As situações da vida vão te avisando, né? Uhum. E a gente não pode ignorar tudo isso que o corpo, as situações, a nossa casa, o nosso cônjuge, os filhos, né? E teve várias situações dessas. Às vezes era final de semana, minha esposa, vamos num parque com as crianças, vamos no shopping. Amor, eu trabalhei tanto essa semana que eu só quero ficar em casa. Sim, sim. Então, nesse momento aí, pastor, e você que está nos ouvindo, chegou a hora que o compromisso profissional começou a tomar um espaço daquela que é a nossa base, que é a família. Perfeito, né? perfeito. Trabalhar errado? Não é errado. Trabalhar demais é errado. Uhum, né? uhum. Trabalhar demais. A nossa base, a base da vida cristã, a gente tem as instruções divinas, é a nossa família. Né? A primeira instituição de Deus pós a criação ali foi a família. A partir do momento que eu começo a tirar o meu tempo familiar para me dedicar ao trabalho, aí eu estou cometendo já um exagero, né? E um erro até perante os olhos do próprio Deus, né? Que nós precisamos ter tempo para a família. Então já tinha esses outros sintomas aí. Você comentou uma vez comigo, a gente estava conversando, que você começou a sentir ansiedade no fato de você ter que ir para o trabalho. Sim. Aí você já pensava, sala de aula, cara, mas aí você começou a se questionar. Eu gosto de sala de aula, por que eu estou sofrendo para ir? Sim. Era de manhã, você acordava, tinha que ir, você já estava mais morto de cansado e não sabia por quê, né? Sim, exatamente isso. Assim, eu comecei a sentir uma certa tensão para entrar na sala de aula. Era outro sintoma. Isso não era um problema para você, de né? De jeito nenhum. Você sempre gostou? Sempre gostei do ambiente, então não era um problema. E foi algo que eu comecei a estranhar também. Tipo, será que essa aula vai dar certo? Né? Como vai ser? Né? Que perguntas vão vir? Eu vou conseguir responder? E assim, isso não era o normal de acontecer, né? Eu sempre entrei na sala de aula desde o primeiro dia muito confiante, né? Que eu tinha me preparado para isso, né? Perfeito. Então, assim, eu sempre entrei muito confiante. Então começou a surgir essa ansiedade, né? Às vezes eu já acordava muito ansioso. Eu comecei também, pastor, a ter uns medos totalmente fora do comum. Exemplo, no meu trajeto de casa para a escola eu preciso passar num viaduto, né? Que é ali na 85 com a T63 ali. Eu comecei a ficar com medo daquele viaduto. Uai! Sem explicação. Sem explicação nenhuma, sem explicação. Várias e várias vezes eu precisei rodear, porque na hora eu travava. Cara, não, será que ele não vai cair agora? Tanto de passar por cima quanto de passar por baixo. Era um negócio muito estranho. Assim. Que estranho. E na hora você não entende o porquê dessas coisas, né? A última viagem, antes de eu iniciar o tratamento, a gente já vai falar dele, que eu fiz de avião com a minha esposa, parece que eu estava pilotando junto com o piloto. Parece que se eu levantasse para ir ao banheiro, o avião ia... Então, assim, são coisas que começaram a surgir que não tinha antes. Sintomas, né? Sintomas. Avisando. Exato, a mente avisando.
Então, assim, foi uma fase muito complicada, porque eu não entendia. Eu achava que eu estava fazendo certo, né? Que era trabalhar profissionalmente, trabalhar muito. E tinha uma visão, não, Deus vai me sustentar, eu estou trabalhando na obra dele, né? Como eu já falei, a escola adventista, Deus vai... E mesmo que você esteja fazendo a coisa certa, pastor e amigos que estão nos acompanhando, se você fazer a coisa certa demais, a gente incorre no erro. Né? Desequilibra a vida. Desequilibra a vida. Né? Eu sempre falo com os meus filhos, professor, mas fazer tal coisa é muito bom. Eu falo, a água é ótimo. Né? Tenta beber 5 litros de água de uma vez. Você vai ter problemas. Né? Então, assim, essa questão do cansaço, ela vai chegar, a conta vai chegar. Nessa questão da gente achar, não, estou produzindo, estou trabalhando muito, mas eu estou fazendo o que é correto. Ok, trabalhar é bom demais, né? Deus pediu que a gente trabalhasse. Isso mesmo. Durante 6 dias. É bem isso aí. E aí entra um ponto, Robson, aqui, para a gente ir caminhando dentro da sua experiência, porque muita gente está vivendo esses sintomas. Tem gente que já está experimentando um pouco disso, de uma ansiedade muito grande, que não era comum. Da pessoa começar a chegar em casa e não ter prazer de ficar em casa, não quer conversar com ninguém. A pessoa quer ficar só no quarto, escondida, reservada. Ou a pessoa, em alguns momentos, sente que ela não quer ir para o trabalho, ela dá pânico, começa a dar pânico de ir para o trabalho, e ela não entende por quê, ela gosta do trabalho, e ela pensando, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, e ela começa a entrar em desespero, isso começa a gerar um problema. Burnout é uma realidade, hoje nós vivemos essa realidade, ele é uma realidade para quem está na vida profissional normal, para quem está no ministério, inclusive pastores vivem isso também. Perfeito. Começam a ter esse esgotamento porque não respeitam seus limites, e esse é o ponto, né? Não respeitar os limites. E aí quando a gente fala sobre essa questão da idolatria da produtividade ou do materialismo, que é o que a Bíblia combate, Provérbios fala sobre isso, eu quero ler Provérbios 23, versículo 4 e 5. Olha que interessante esse verso. Diz assim, ó, não se fatigue para ficar rico. Olha que interessante. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelo céu. Então, esse verso me faz pensar exatamente nos limites que eu preciso. Eu não preciso me fatigar para ficar rico. Eu tenho que viver dignamente, eu tenho que, se eu puder melhorar minha qualidade de vida, eu tenho que procurar melhorar, mas eu preciso respeitar os limites estabelecidos, né? Perfeito. Assim, quando a gente trabalha muito, às vezes a gente pode ter objetivos diferentes. Um é você atender a expectativa social, né? Ou a expectativa profissional mesmo, né? Como que eu me preparei, eu me estudei e agora eu vou ficar aqui sem produzir, né? O tempo todo, full time. Outra coisa, pela riqueza. Não vou trabalhar muito, porque trabalhar muito, como a gente falou no começo, que tempo é dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais rico eu vou ficar. E essa riqueza vai virar o quê? O próprio Provérbios fala, né? Sim. Vai ganhar asas e vai voar. E vai voar por aí. Vai embora. Então, nessa ânsia de trabalhar muito, nós podemos variar os objetivos. Ou pode ser um conjunto de objetivos que nos faz tentar cumprir uma jornada extenuante de trabalho. Verdade. Né? O problema é assim, pastor. Quando isso acontece, esse cansaço extremo acontece com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor não percebem. Porque nós temos aquele compromisso de manter a imagem do bom profissional, do profissional produtivo, do profissional correria. Por vezes, nem nós mesmos percebemos. Eu precisei de um sintoma físico para entender o problema. Né? Para entender o problema. E eu lembro que naquele período ali, a gente tem o teste de... Inclusive o senhor é especialista, né? Nisso daí, de perfil profissional. E naquele período que eu estava assim, já com burnout, mas sem saber ainda, né? Porque não tinha procurado ajuda, eu fiz, né, esse teste. E na parte onde demanda esforço, né, psicológico, tudo vermelhinho ali, estava tudo no limite. Interessante. Exatamente, não tinha como. E assim, eu só fui perceber depois mesmo do sintoma físico. Né? Porque até então essa questão familiar, não, minha esposa vai entender, é trabalho, não, meus filhos vão entender, é trabalho, né? O fato de eu estar cansado no final de semana é compreensível, né? E ainda tinha um sábado com os compromissos da igreja, né? Que a gente já dedicava tempo pela parte da manhã, parte da tarde com as reuniões, enfim. E o domingo, que é o dia que a família espera, né, ali, que se encontra, que vão sair para almoçar, para fazer um passeio e tal.
Aí tá lá, eu cansado, esgotado, sem querer ouvir a voz de ninguém. Era muito... É uma coisa assim, quando você ultrapassa o seu limite, há um desequilíbrio, né, nas outras áreas da sua vida. Sim. E na própria área profissional mesmo ali, só que você não consegue perceber aquilo. Para os alunos estava ok, para minha chefia direta também estava ok, estava bom demais. Para mim também estava muito bom, porque, né, eu estava ali suprindo e atendendo a expectativa. Mas para o meu corpo estava... Você não estava aguentando mais. Aguentando mais. Nós vamos voltar, porque depois você vai compartilhar no final como é que foi que você encontrou ajuda para isso. Sim. Mas aí entra um ponto do nosso bate-papo, Robson, você até deu a introdução nele. Além de Salomão falar um pouco sobre essa questão de correr atrás da riqueza, porque quando a gente trabalha muito, tem dois motivos aí, né? Vamos colocar entre os muitos, mas dois motivos principais aqui. Primeiro, eu quero melhorar o conforto. Sim. Eu quero receber mais, porque poxa, se eu recebo mais, eu posso fazer a viagem que eu quero. Boa. Eu posso comprar o carro que eu quero, ou a minha casa. A gente pode melhorar a vida. Mas também tem a ver com satisfação. Puxa, eu me sinto útil, produtivo. E às vezes a gente atrela a identidade da gente com o trabalho. Hoje, na nossa cultura, é assim, né? Até o Leandro, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Antigamente, a identidade da pessoa era atrelada à família, ao contexto comunitário dele. Mas atualmente está atrelada à produtividade. Sim. A pessoa se sente útil, se sente importante, capaz, porque ela produz muito. O que também esgota e destrói, né? Acaba, porque a nossa identidade não pode estar presa nisso. Exatamente. E além dessa questão familiar, era muito atrelada ao seu conhecimento, à sabedoria, né? Ao relacionamento que se tinha, né, com Deus, quando a gente olha o povo de Israel, por exemplo, citado na Bíblia, né? Os grandes profetas, eles eram reconhecidos pelo relacionamento com Deus. Exato. Né? Não Exato. era porque está produzindo. Produziam. Não. Exato. Era pela afinidade, né, do relacionamento que eles tinham com Deus ali. Hoje a gente tem muito dessa cultura, vou colocar assim, idólatra, né? De que eu tenho que estar produzindo, eu não posso descansar, descanso eu vou ter no final. Exato. E isso, Robson, não é só na vida profissional. Isso eu digo, vida espiritual, religiosa também. Perfeito. As pessoas às vezes estão em igrejas e estão tão atarefadas em igrejas, ocupadas, que elas não têm tempo. Eu conheço casos de mães, por exemplo, de filhos em idade que precisam ser acompanhadas e que essas mães assumem muitas responsabilidades em igrejas, vários ministérios, funções, atividades, que ela não consegue parar para sentar com o filho e fazer o culto no pôr do sol ou um culto familiar. Não consegue, porque estão ocupados, estão fazendo as coisas para Deus, mas não tem tempo para Deus. Esse é um problema. E aí entra, e eu quero caminhar contigo para isso, para a gente conversar um pouco, sobre o que Deus fala na palavra. Porque quando Deus cria o ser humano, ele estabelece aquilo que é necessário para o ser humano. Sim. Ele estabelece o que nós precisamos para viver bem. Então Deus criou o ambiente apropriado no livro de Gênesis, e não tem a ver com judeu, não tem a ver com uma raça específica, né? Porque muita gente diz assim, isso aqui é para o judeu. Não, isso aqui é para a raça humana. Sim. Deus estabeleceu a terra, criou todo o ambiente, preparou tudo. Natureza, água, céu, atmosfera, oxigênio, tudo necessário para o ser humano desfrutar o melhor, para desfrutar a vida. E no final, Deus estabelece duas coisas necessárias: a família, que é o casamento, e aí entra Gênesis capítulo 2, no versículo 1 ao 3, que diz assim, ó: assim foram acabados os céus e a terra, e tudo o que há neles. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então Deus estabelece aqui uma necessidade que nós temos de descanso. Então, ao criar o ser humano, e lembre-se, a gente lembra que aqui não tinha pecado, né? Pecado não tinha afetado o ser humano. Mas aí a gente olha e diz assim, como assim Deus descansou? Ele não precisava descansar. Ele é onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele criou com a palavra dele. Mas por que ele descansou? Qual que é a sua percepção desse aspecto? Aí fica claro que quando Deus ele decide descansar, uma decisão não foi por necessidade física, psicológica, Deus não se cansa, né? Que era um ensinamento, né? Ele, olha, vocês vão trabalhar durante um período de tempo, no caso 6 dias, mas vocês precisam descansar. E o descanso, pastor, amigos que nos acompanham, ele é um ato de fé também. Porque quando você fala assim, nossa, como eu vou descansar?
Tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer. O dinheiro girando por aí, né? No verso de Provérbios que o senhor leu, né? Preciso trabalhar para eu ficar rico. Se eu parar para descansar, e se começar a faltar? E se eu não conseguir cumprir os meus compromissos? Né? Se eu reduzir de repente a minha jornada, como que vai fazer? Eu preciso prover as coisas dentro de casa, principalmente nós homens, né? Há essa preocupação de ser o provedor, enfim. Sim. Então a gente começa a entender que quando o próprio Deus ele institui o período de descanso, é uma forma dele falar, amigos, descansem, meus filhos, descansem, confiem em mim. Né? O que faltar para vocês eu estou aqui para suprir. Ou seja, pastor, aí a gente entra num detalhe mais profundo. Quando eu escolho não descansar, por mais que aquela atividade que eu esteja fazendo ela é correta, eu estou indo contra um princípio divino. Né? É verdade. Porque Deus instituiu isso. Ou seja, em outras palavras, eu não estou confiando em Deus. Né? Uma vez que Ele instituiu o descanso, não, mas se eu descansar vai me faltar. Se eu descansar, não vou conseguir pagar a parcela do meu carro. Não vou conseguir fazer a viagem com a minha família no final do ano. Não, mas se eu descansar, aí a gente começa a desconfiar daquilo que Deus está propondo para a gente. Né? Exato. E essa falta de confiança, eu imagino que incomoda muito o coração de Deus. É verdade. Né? Quando a gente olha um filho nosso, né, que a gente cuida, que a gente dá orientação, e mesmo assim ele desconfia daquilo que nós orientamos, né, eu acho que incomoda um pouquinho o coração de Deus. Eu acho que Deus tem prazer no nosso descanso também. É isso mesmo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, a sua identidade não é baseada no seu desempenho. Sim. A sua identidade, ela tem a ver com o relacionamento que você tem comigo. Exatamente. Quando você me ouve, você está identificando aquilo que é real. Eu criei você para isso. Então, para mim, é um elemento... A palavra, né, quando a Bíblia no hebraico foi escrita, a palavra sábado, Shabbat, é a palavra descansar. É cessar as atividades. É parar intencionalmente. E aí, esse ponto, para mim, é um elemento interessante. E aí, Robson, um ponto aqui para a gente discutir, assim, ó, quando o povo de Israel foi levado para o Egito, esse povo ele foi como escravo. Depois de um tempo, ele ficou escravo. E como escravo, eles não tinham descanso. Aí era de noite, era trabalho. Tanto que aquele episódio de Faraó, que Faraó pede mais tijolo e menos palha, né? Eu te dou menos palha, mas tem que fazer mais tijolo. Ou seja, produz mais. E o escravo não tinha escolha. Ele era maltratado se ele não fizesse isso. Aí Deus tira o povo de Israel do Egito, leva para o deserto, Deus dá o que eles necessitam e Deus estabelece no capítulo 16 de Êxodo uma regra. Deus diz assim, ó, no sábado vocês vão descansar. O 7º dia da semana, o sábado, é para descanso. E Deus, inclusive, diz assim, ó, vocês não vão nem colher o maná que eu estou lançando. Na sexta-feira vocês colham dobrado, porque o sábado é o dia de descanso. Então, quando eu penso nisso, não era só um mandamento para o povo de Israel, era Deus mostrando para nós também para os nossos dias em que nós somos escravos do desempenho, da produtividade. Deus estava dizendo assim, ó, você não é mais escravo, você está liberto. E o dia de descanso é um dia de declarar a minha liberdade. Sim. Em que eu paro e digo assim, ó, eu não preciso ficar escravo da produtividade. O sábado é um dia em que eu me lembro de que eu tenho um libertador. E eu sou livre, eu não sou escravo. Hoje nós temos, pastor, talvez não um faraó, mas nós temos uma cobrança social. Sim. Que nos impõe. Por exemplo, hoje que a gente vê, às vezes, né, a gente acorda de manhãzinha, né, ali 5h30 da manhã. Quando você vai dar uma olhada no celular, já tem coach fazendo live. E aí, vamos buscar o leão de hoje, né? Verdade, vamos começar já a matar. Então, assim, e engraçado que quando a gente não segue essas orientações, parece que a gente está fora, né, do plano. Como assim essas pessoas, sei lá, estão, né, começando o seu dia 4 da manhã, já na academia, e vão até 10, 11 da noite e tal, né? Aí parece que a gente está fora. É isso mesmo. A cobrança, ela não é mais de um faraó, de um líder, ela é a cobrança social. Isso mesmo. Né? E se você não cumpre aquilo, parece que você está fora daquela sociedade. Mas é interessante que quando a gente falou dos profetas, né, que se relacionavam com Deus, quando é que isso acontece? É quando a voz do coach, né, quando essa voz da sociedade, ela grita mais alto no nosso ouvido
a ponto de nós não conseguirmos ouvir o que Deus quer pra gente. Né? E aí entra o nosso erro, porque aí eu começo a me preocupar mais com o que a sociedade espera de mim do que aquilo que o próprio Deus espera de mim. Exato. Deus ele não cobra da gente quantidade, não, você tem que fazer um monte de coisa. Não, ele cobra da gente a qualidade. Né? Quando a gente vai para o livro de Colossenses, fala, ó, tudo que for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Né? Ou seja, ele está falando de uma qualidade, ele não está falando, ó, quando for fazer, faça um monte de coisa. Não é isso que ele está pedindo. Né? E o livro de Provérbios é muito assertivo nisso. Né? O autor de Provérbios, quando ele vai para o próximo livro ali, né, de Eclesiastes, é verdade. Ele fala, gente, calma, vamos desacelerar. Né? Correr atrás de riqueza, correr atrás de status, correr atrás do vento mesmo. Isso mesmo. Né? Você precisa calmar, ouvir o que Deus quer para você. Né? E Deus ele não quer para a gente esgotamento, pastor. Quando ele institui o sábado e ele fala lá para o povo de Israel, vocês estão ficando esgotados, vocês não vão aguentar tanto nesse ritmo. Exato. Esse dia é o dia de descanso. E é interessante que o descanso ele surge junto com a própria criação ali de Deus. Né? Ou seja, o período de descanso é instituído no princípio, no começo de Deus. Antes do pecado acontecer. Deus estava dizendo, você precisa. Sim. Até porque, assim, ó, se eu não descanso, eu não consigo pensar direito. Sim. Se eu não penso, eu não consigo refletir. Se eu não reflito, eu viro um robô, no automático. Eu sou escravo das circunstâncias. Eu começo a trabalhar no automático, então eu não reflito, aí eu começo a destruir família, saúde, vida pessoal, vida espiritual, começa a destruir tudo. Sim. Não tem descanso. Não tem descanso. E o detalhe, pastor, é o seguinte, o descanso, a gente precisa entender ele, o senhor acabou de falar, no Éden não tinha pecado. Ou seja, o Adão e Eva não sentiriam o cansaço físico, esse esgotamento. O que seria o descanso ali? É eles passarem um tempo de qualidade em família e com o próprio Deus. Porque às vezes a gente acha que o descanso não vou fazer nada não. Descanso é eu deitar aqui na cama e... É um tipo de descanso também, mas não é o ideal de descanso que Deus quer pra gente. Né? Quando nós estudamos o sábado na Bíblia, nós entendemos o ideal de descanso, né? Que é tempo com a nossa família, tempo de qualidade, um tempo de qualidade com o próprio Deus. O dia de descanso hoje, instituído por Deus na Bíblia, nós, adventistas, começamos na casa de Deus. É isso mesmo. Né? Passamos ali as primeiras horas da manhã do sábado na presença de Deus. E depois temos aí uma tarde, né, para estarmos entre amigos, com família. Né? Ou seja, o descanso que nós estamos falando aqui não é simplesmente sentar num sofá, numa cama e rolar a tela e não fazer nada. Né? Porque ali você pode até descansar fisicamente. Mas o ideal de descanso para Deus é que nós descansemos a nossa mente, que nós tenhamos paz de espírito, temos confiança nele acima de tudo, de que o tempo fora da produtividade, o que faltar ali será suprido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. É um ato de fé. Um ato de fé. Você até colocou isso no começo, é um ato de fé. Porque às vezes a gente fica pensando que não tenho tempo para descansar, eu tenho que trabalhar. Sim. E a gente, quando você decide, assim, não, Deus pediu o sábado, é dele esse dia, e não é que eu vou ser salvo pela obediência. Não tem nada a ver com obras. Tem a ver com confiança. Sim. É eu colocar, em outras palavras, é um manifesto divino, político divino, em que Deus está dizendo para mim e eu estou dizendo para o mundo, eu não sou escravo. Sim. Eu fui liberto. E o que mostra isso? O sábado. Sim. É onde eu descanso. Descanso na graça, descanso na salvação, descanso para que eu tenha tempo para minha família. Eu estou dando prioridade para o que é importante. Exato. E aí, Robson, entra um ponto e eu quero voltar com você agora naquilo que você começou, que é a sua experiência. Tem muita gente agora que está ouvindo a gente exausta, cansada, que já estão tendo esses sinais que você foi mostrando. Taquicardia, pânico de trabalhar, a pessoa está desesperada, com ansiedade obsessiva, não sabe por quê. Ela está vivendo momentos assim. Como foi para você? Você começou a identificar isso começou a aparecer, você começou a perceber que não estava normal, e o que você fez? Pastor, num primeiro momento eu quis lutar contra. Não, como assim? Eu tão, preparado, saudável, não é problema nenhum não. Isso é alguma coisa que está surgindo aí do nada. Houve um momento ali de negativa, né? Sim. De que aquilo fosse por conta de um estresse, né? De um excesso de trabalho, de uma rotina exaustiva. Então o primeiro momento foi assim, eu não era assim, nunca aconteceu isso, por que vai passar? Por que agora está acontecendo? Né? E isso causou mais sofrimento ainda, né? Causou mais sofrimento. E uma outra questão que eu relutei em fazer era pedir ajuda. Né? Isso é muito comum, né? Demais da conta. A gente acha que a gente vai vencer as coisas, né? Sozinho. Não, eu vou dar o meu jeito e tal.
Então eu não falava sobre isso, né? Com pessoas que não fossem a minha esposa, né? Sempre falo, ela é o meu porto seguro ali, de conversas, enfim. E então eu não falava com ninguém, né? Nem com as pessoas que eu convivia no meu trabalho, né? Deus me deu o dom, assim, né? De me relacionar bem com as pessoas. Então, assim, meu convívio diário, né? Na dinâmica da escola, eu estou sempre ali com a orientação pedagógica, com a coordenação pedagógica, a direção da escola, estou sempre perto deles, né? Alinhando as coisas, dando sugestões, ouvindo orientações e tal. E nem essas pessoas conseguiram perceber. Mas o problema não era elas. O problema era eu tentando maquiar algo que eu estava sentindo, mas que talvez um orgulho não me permitia demonstrar. Interessante. Né? Como assim eu vou agora me mostrar? Porque, pastor, pedir ajuda para a sociedade muitas vezes é sinal de fraqueza. Né? Como assim eu vou parar e pedir ajuda para alguém? As pessoas vão me enxergar como fraco. Né? E a gente não quer passar essa imagem de fraqueza. Sim, verdade. A gente quer passar uma imagem de autossuficiência, de eu sou forte, não, isso não acontece comigo. Então eu passei por esse período de negação. Até que essas questões da taquicardia tal, começou a ser mais rotineira. Eu tive 3 episódios assim em 2 semanas. Falei, há algum problema aqui. A terceira vez que eu fui ao hospital, e sempre a rotina era a mesma, a médica fez um eletrocardiograma e não deu nenhuma alteração significativa. Existe um exame que eles coletam sangue aqui no pulso, né, que eles falam que precisa ser um sangue limpo, que vem direto do coração, não é aquele que está voltando, né, o que está vindo ainda. Para detectar um enzima, acho que, se não me falha a memória, chama troponina. Você dá uma pesquisada, mas eu acho que é isso mesmo. Que é quando a pessoa está passando por um período de infarto, né? Aí aparece isso no sangue. E não teve nenhuma alteração. E aí foi quando a médica falou, você precisa procurar ajuda, né, psiquiátrica. Eu vou te dar uma medicaçãozinha aqui, você vai ficar melhor e já eu te libero. E ela me deu ali 2 comprimidos, passou uma meia horinha, eu estava tranquilo. Ela falou, e aí, tudo certo? Pode ir embora? Eu falei, posso ir embora, não sem a receita desses medicamentos aí. Eu quero mais. Eu quero levar isso para casa. E aí ela falou, olha, esse medicamento que eu te dei, ele é comprado com receita, ele é o clonazepam, vulgo Rivotril. E nessa hora aí eu falei, nossa, por algum tempo eu usei Rivotril para fazer piada com os outros, né? Veja, pensamento nosso assim, né? E agora eu tô passando por isso, né? E aí, pastor, eu fui procurar uma ajuda, né, médica, eu conversei com a minha esposa, falei, amor, eu fui orientado a procurar. E assim, às vezes a gente pensa, cara, psiquiatra é para tratar gente que, né, tá problemas sérios, né? Eu não tô com problema. Essa negação insiste em acompanhar a gente. Até que um dia Deus tirou o meu orgulho, eu falei, cara, eu preciso. Fui na psiquiatra, fui orientado, ela me explicou tudo o que estava acontecendo, ela fez uma anamnese, né? Me explicou tudo o que estava acontecendo. Depois, conversando com a minha coordenadora, eu falei, você podia pegar aquele teste, né? O PET, e novamente para a gente dar uma olhada. E aí que eu fui entender o porquê que aquele teste deu aquelas várias, tudo vermelho, as várias alterações, um esforço excessivo e tal, porque é algo que estava acontecendo dentro da minha cabeça, de forma inconsciente. E eu gostaria de destacar isso. A crise de pânico, ela não é algo, ela não está ligada com a preocupação. Por exemplo, vou ter que fazer uma prova hoje, ai meu Deus, e entra em pânico. Pode ser assim também, mas a crise de pânico do burnout, ela é inconsciente, você não tem uma explicação lógica para ela. Né? Então eu procurei ajuda, fui orientado naquele período ali, eu fiquei em torno de 30 dias sem trabalhar, afastado. Né? E eu não queria, a médica queria 60, ela falou, você precisa. Eu falei, doutor, eu não gostaria. Eu sei que eu preciso, mas eu não gostaria. Vamos começar com 30 dias, e aproveitei uns feriados que tinha ali no mês, né? Porque a minha preocupação nem era me curar naquele momento, era como que eu desapontaria, né, de repente, a instituição em que eu trabalho. Né? Não, como assim o professor Robson doente? Não. Né? Então eu tinha essa preocupação. Preocupação com a imagem. Com a imagem, né? Como assim? E aí, pastor, graças a Deus, aqueles 30 dias iniciais foram suficientes. Né? Eu comecei a tomar medicação indicada pela médica, me afastei, consegui me conectar melhor com a minha família. Né? E assim, eu brinco com a Sara, já são 2 anos, né, de tratamento, e desde então a minha casa é o melhor lugar onde eu posso estar. Que legal. Né?
na companhia dela. Tanto que essa semana ela precisou viajar. Eu falei, amor, você viaja, parece que as coisas aqui em casa ficam desequilibradas, assim, né? Você é o nosso ponto de equilíbrio. Porque a família, assim, cara, o tempo de qualidade com meus filhos melhorou bastante, né? E assim, pastor, a despeito de trabalhar mais a ganhar mais, eu precisei reduzir a minha jornada de trabalho. Então você reduziu. Reduzir a jornada de trabalho. É o que a gente falou no começo, que é um ato de fé. Né? Porque, olha, você reduz a quantidade de aulas, como vai ser? O salário também diminui. E aí, como vai ficar as coisas dentro de casa? Né? Mas esse ato de fé, ele é pedido pelo próprio Deus. Né? Porque a gente está tentando fazer as coisas corretas. Você não pode querer não fazer nada. Não, Deus vai prover, não vou fazer nada não. Você precisa reorganizar a vida. Né? É claro que assim, nem todo mundo vai ter a mesma solução. Né? Nem todo mundo vai ter a mesma solução. Sim. No meu caso, precisou acontecer isso. Para eu hoje conseguir dar uma aula no nível que eu considero satisfatória para mim e para o nosso público, né? Sem ter prejuízo na saúde. Né? Hoje a minha saúde está estabilizada, o nível da aula continua ok, né? Os meus gestores, né, foram muito compreensivos, né, com essa questão. Conversei até com o senhor, né, em outros momentos fora daqui, que não precisamos, procure ajuda mesmo, né? Porque, pastor, as instituições de trabalho, independente de ser instituições religiosas ou não, elas precisam de um funcionário saudável. Isso aí. Uma pessoa doente não produz. É isso mesmo. Né? Então, é muito melhor que você fique menos tempo, mais saudável, do que você se esgotar naquela atividade em pouco tempo. Né? Então, assim, a minha experiência assim, foi transformadora depois do tratamento, depois que eu passei a ficar mais tempo em casa, depois que eu passei mais tempo com os meus filhos, né? E é um tempo de qualidade. A entender o descanso não como uma ociosidade, assim, que você, não vou ficar aqui sem fazer nada. Isso não é o descanso, né? Consegui voltar a estudar, né? Eu já estava há 3 anos, né, que eu tinha finalizado a graduação em geografia. Consegui voltar agora para o mestrado. Muito legal. Né? Muito legal. Ou seja, dentro dos seus limites, né, Robson? Dentro dos limites. E isso que é importante, que eu acho que quem está ouvindo a gente precisa entender, é essa honestidade de saber os seus limites. Então, eu só quero recapitular algumas coisas para a gente fechar esses momentos nossos de bate-papo. Assim, entender os sinais. Agora, Deus já deu um remédio antecipado, o descanso. O sábado foi estabelecido para isso. É que a gente esquece, né? Você, por exemplo, sempre foi uma pessoa que reservou o sábado para as coisas de Deus. Só que você estava ocupado o sábado inteiro, né, mano? Você o tempo todo ocupado, de manhã, de tarde, até de noite, compromisso, atividade, coisa. E não descansava, não cessava a atividade, né? E precisa cessar, parar, para ter tempo para respirar, para refletir, para desfrutar família, amigos. Então, o sábado já é um remédio que Deus dá. Só que tem gente que entra no sábado com o mesmo ritmo e velocidade que está durante a semana. Ela não para. É igual um carro que vai ver no quebra-mola e não para. Aí quer pisar no freio em cima da hora, não vai parar. Vai atravessar pulando o quebra-mola. Né? Exatamente. E essa questão do descanso, né, no sábado, a instituição adventista, né, a gente já tem pregado isso ao longo dos anos, né, o sábado como dia de descanso. E lá na comunidade em que eu frequento, né, nós nos reunimos, né, com a liderança, e que já não é uma ideia nossa local, é uma ideia da igreja, né, no sentido mundial, de ter o sábado da família. Né? E nós estamos, pastor, cumprindo isso e está sendo tão bom. Né? Arrisca. Naquele sábado da família, não tem reuniões na igreja, né? Você vai aproveitar ali com a sua família. Muitas pessoas, testemunhos depois que isso começou a acontecer de fato. Que né? Legal. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ia num parque, que eu não fazia um piquenique, né? Agora eu estou conseguindo. Ou seja, você curtir o seu descanso ali da forma como ele é para ser. Porque assim, até tempo demais na igreja, pastor, não é o que Deus quer da gente. Fadiga. Né? Porque aí é o culto de manhã, 2 horas é uma comissão, 4 horas é uma reunião, 5 horas é um ensaio e tal. O sábado passou e cadê o deleitar-se em Deus? É isso não mesmo. teve. É verdade. Né? É verdade. Então, assim,
você dedicar o sábado para a família, e assim, a instituição adventista tem essa consciência, né, de falar com a sua própria irmandade. Não vamos descansar no sábado da forma como deve ser. É para a família. É para a família. Então isso é muito legal. A gente vê que é uma comunidade que está caminhando, né, dentro daquilo que Deus pede. É isso mesmo. Né? Quando Deus institui o sábado como dia de descanso, nós, como representantes dele aqui, a gente precisa realmente seguir esse descanso à risca. Respeitar. Isso é um ato de fé. Um ato de fé. Isso é um ato de fé. E é interessante quando a gente fala com outras pessoas, né? A comunidade adventista, eles não trabalham. Mas por que não trabalham no sábado? A igreja não deixa? É porque Deus me pede. Isso aí. É porque Deus, quando ele criou o ser humano, ele sabe que a gente precisaria no dia de descanso. Ele sabe que a gente não conseguiria trabalhar os 7 dias sem parar. Ininterruptos. É isso né? Ele, como sabedor, né? Um Deus onisciente de todas as coisas, ele instituiu esse dia para descansar. E não um descanso ocioso, né? Mas um descanso intencional. É verdade. Né? Um descanso bíblico, um descanso de espírito, um descanso físico, enfim. Necessário para a gente, que ele instituiu de forma tão sábia. É isso mesmo. Então, eu quero concluir esse episódio fazendo um desafio prático para você, como a gente está fazendo em todos os episódios. Para pensar e para analisar. Uma pergunta honesta para você agora. Nas últimas 2 semanas da sua vida, quando foi a última vez que você parou completamente? Sem celular, sem tela, sem agenda, sem compromisso. Tenta lembrar. Se você não conseguir lembrar, já é um sinal. Porque pode ser que você não tenha separado o tempo para descansar. Então, eu queria convidar você para fazer isso. Parar para fazer uma análise, descobrir como está. Segundo desafio que eu faço para você prático, redesenhe o seu sábado. Ele é um dia especial que Deus pede para você separar. Ele é santo. Deus pede para você separar para ele. Então, redesenhe o seu sábado como um ato de liberdade. É um ato em que você vai estar declarando a sua liberdade diante do mundo, mostrando que você não é escravo da produtividade, você não é escravo desse materialismo que nos cerca. Você serve a um Deus e você tem fé nele. Então, eu quero desafiar você, esses 2 compromissos durante a semana, para que você possa desfrutar o descanso que Deus tem para você. Robson, obrigado mais uma vez, obrigado por estar conosco. Eu vou pedir para você orar, pedindo a bênção de Deus sobre aqueles que estão nos assistindo. Vamos orar. Querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esses momentos tão agradáveis que passamos aqui, conversando sobre coisas que o Senhor pede para a gente fazer. Às vezes nós passamos dias, noites preocupados com produtividade, com questões financeiras, enfim, e esquecemos de descansar. E esse é algo que o Senhor instituiu para nós. Queremos te pedir que a partir desse momento, dessa conversa que tivemos, que com certeza foi guiada pelo Teu Espírito, Amém. Que nós possamos repensar esses momentos de descanso, especialmente o dia de sábado, que o dia de sábado possa ser um dia deleitoso, que nós possamos encontrar paz, que nós possamos, além do descanso físico, encontrarmos descanso espiritual e que cada sábado sirva para um renovo, né, físico e espiritual, para começarmos ali uma nova semana. Amém. Queremos pedir que o Senhor abençoe todos aqueles que nos acompanham neste momento, dê a tua paz, dê a tua tranquilidade e, acima de tudo, dê confiança para essas pessoas de que separar tempo para o descanso, o que faltar, o Senhor irá prover. Amém. Nos abençoe, nos colocamos na tua presença, é em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia. Nos vemos no próximo episódio do Vida com Sabedoria. Um forte abraço.